33, dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial. É um dia de refletir sobre a construção de uma sociedade sem manicômios. E isso vem acontecendo há mais de 30 anos no Brasil. A luta antimanicomial é um movimento atrelado à defesa intransigente dos direitos humanos. A partir de agora aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre esse assunto com os nossos convidados. Já nós vamos receber aqui a secretária de saúde aqui de Caicó, Evane Nóbrega. Nós vamos ter também a participação aqui no nosso programa do Felipe Lima, ele que é farmacêutico residente da Escola Multicampo de Ciências Médicas, o Procópio Lucena, que é presidente do Conselho de Saúde, e no nosso estúdio virtual teremos o professor da UERN, o Dulcian Medeiros. Queria inclusive começar com o Dulcian, para que ele possa já trazer o seu bom dia e conversar aqui com os ouvintes do nosso Panorama 95, da importância, dessa data, dessa discussão, dessa luta que certamente é uma discussão que ela deve se estender, ela tem que se estender e acho que se estende realmente por todo o ano. A gente sabe que o dia 18 de maio é o dia de dar um destaque maior para a discussão, mas essa luta antimanicomial, ela se estende por todo o ano. Professor Dulcian, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Me ouvem bem? Estamos ouvindo você perfeitamente, pode ficar à vontade. Ok, então, bom dia a você, aos demais jornalistas da no estúdio, aqueles que estão acompanhando em casa, pelas ondas do rádio, pelas redes sociais. Eu estava aqui pelo YouTube antes. Dizer da alegria, da satisfação de falar sobre essa temática hoje aqui, em nome da UERN, em nome do curso de enfermagem. A gente fica muito grato pelo convite e reafirmamos a nossa disponibilidade sempre que estivermos, que formos chamados a cumprir nosso papel social. Como você já adiantou, é um dia de alegrias e de relembrar tristezas, na verdade. Há 35 anos esse dia surge, através de um congresso de trabalhadores de saúde mental lá no ano de 1987, na cidade de Bauru. Inclusive, há 5 anos atrás, nós tivemos a comemoração desse dia através da Carta de Bauru, 30 anos. É um dia realmente para a gente repensar de que maneira a gente quer tratar as pessoas com transtornos mentais, especialmente as pessoas com transtornos mentais graves, considerando que há 35 anos o Brasil já assumiu uma posição, entidades científicas, de que não queremos mais tratamento em manicômios, não queremos mais tratamento reclusivo de pessoas em sofrimento. Então, inicialmente é isso, fica à disposição para a gente conversar mais, falar sobre Caicó. Caicó tem uma história sobre isso também interessante, que a gente não pode apagar da memória dos servidões. Agora, eu queria entender, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, como é que a UERN ela vem preparando os futuros profissionais de enfermagem para essa agenda da luta antimanicomial? Bom, eu e a professora Maura, que somos professores que lidam nessa área da saúde mental, desse campo, a gente tem feito trabalhos. Maura está voltando agora, mas eu desde 2008, rapaz, vai fazer 14 anos que eu estou aqui na região, no curso. A gente sempre tem desenvolvido projetos de extensão nos CAPs, tem desenvolvido projetos de pesquisa. Inclusive eu acompanhei com pesquisa também o fechamento do hospital, o surgimento do CAPS 3, a ida dos pacientes que moravam no hospital para a residência terapêutica. Então a gente tem feito alguns trabalhos relacionados à pesquisa e extensão. Já fizemos também atividades relacionadas ao PET Saúde, que é um programa vinculado ao Ministério da Saúde, onde ele pretende fazer articulação ensino de serviço. Então nós fizemos entre os anos 2015 e 2018 atividades no CAPS 3, no CAPS AD. E agora, com a mudança da matriz curricular do curso, a gente vai ter uma disciplina específica somente no campo da saúde mental. Infelizmente, a gente não tinha no curso de enfermagem específico. Mas a partir de 2023, a gente vai ter essa disciplina e a gente espera alargar mais ainda esse campo. E esse ano, com uma parceria aí que vem dando certo, já recente com o Conselho Municipal de Saúde, com outras entidades, a gente espera realmente aflorar mais atividades e não deixar que a história seja apagada. Para mim, isso é o mais importante.
Felipe Lima, ele é farmacêutico, residente da Escola Multicampo de Ciências Médicas, também participa aqui do nosso debate. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Felipe, bom dia. Bom dia a todos. Hoje a gente vai conversar sobre essa luta antimanicomial, né? A importância dessa luta antimanicomial que a gente vive, né? Essa luta ela não acabou. Essa luta ela surgiu por conta da presença dos manicômios, que tem um perfil totalmente diferente do que a RAPS prega, né? Do que a RAPS traz, que é a Rede de Atenção Psicossocial do SUS. E a gente vai conversar mais sobre isso, né? Procópio, presidente do Conselho de Saúde aqui do município de Caicó, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia Marcos Danta, Felipe, né, Luciano que está aí conosco, né? Primeiro é um momento de grandes reflexões e o Conselho Municipal de Saúde se aproxima cada vez mais da universidade, esse campo do pensamento, da formulação, da pesquisa, da ciência. Estamos dialogando com residentes, né, que têm inclusive assento no Conselho, e os residentes nos provocaram a fazer essa reflexão hoje, no dia de luta antimanicomial. Vamos fazê-la, né, com os residentes, tanto que atuam na atenção básica quanto na materna infantil. O professor Viana liberou esses alunos para essa reflexão. Estamos convidando também o Werner, que está participando com seus professores e também estudantes. Entramos em contato também com a Universidade Católica, com a professora Dilma, que também vai estar presente, o pessoal da UNP, de forma que nós vamos fazer uma reflexão, Marcos Danta, partindo do princípio da defesa do SUS. Né? A nossa primeira luta central é a defesa do SUS. Sem o SUS não vai ter política de saúde mental. E o SUS vem sofrendo ataques, retrocessos, redução de recursos, e é preciso que a gente, nessa luta, ataque fortemente, né, numa luta de reforço da defesa do SUS. E aí, nesse dia de hoje, reforça cada vez mais a lei 10.216, né, que trata da reforma psiquiátrica. Eu tive a oportunidade desses 2 dias de assistir o Holocausto, que é um documentário sobre Barbacena, no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que durante o período 2030 a 2030, né, de 1930 a 1980, 60 mil pessoas morreram naquele hospital. Inclusive, um pesquisador italiano chamou aquilo, né, do momento do Holocausto brasileiro, comparou ao momento do que aconteceu com o nazismo, né, o campo de concentração nazista, né? Torturas, violência, mortes, assassinatos, né? Uma coisa gravíssima. Quem puder e quiser compreender o que é, né, essa luta antimanicomial, a luta contra os asilos, contra os hospitais psiquiátricos, contra os manicômios, assista ao Holocausto. Eu quase não durmo. Agora, essa mesma experiência da Barbacena, ela também se multiplicou pelo Brasil afora? Com certeza, com certeza. Eu cheguei a ler esse livro do Holocausto Brasileiro. Além do livro, tem um documentário muito importante no YouTube, que é um documentário de 23 minutos, que se chama Em Nome da Razão, que traz imagens exclusivas do manicômio de Barbacena. E dentro desse manicômio, além de ter morrido 60 mil pessoas, as pessoas que eram internadas lá, aproximadamente 70% das pessoas que estavam internadas lá, elas não estavam internadas por adoecimento mental. Eram as pessoas que a ordem burguesa, né, que é a ordem maior da sociedade, queria excluir da sociedade. Se livrar daquela pessoa. Sim. Seriam os negros, os homossexuais, as mulheres que sofriam de machismo, de violência sexual, seriam os políticos de rua, a oposição política. Ou seja, elas entravam no manicômio sem problemas mentais, mas adquiriam os problemas mentais dentro do manicômio. Mas, Marcos, até hoje, Marcos Danta, qualquer pessoa... Só para dizer que o microfone aqui do Luciano está aberto, se ele quiser entrar, pode ficar à vontade, viu? Só para reforçar, qualquer pessoa que não se enquadre nos comportamentos, né, da sociedade brasileira de hoje, ela também é chamada de louca, ela também é excluída, ela continua sendo excluída. Então, a história brasileira da violência contra as formas de pensar diferente, de agir diferente, de ser diferente, de se comportar diferente, de ter atitude diferente, até de agir, né, contra a ordem estabelecida e o sistema estabelecido, sempre foi tratada como louca e deveria ser isolada da sociedade, deveria ser presa. E os manicômios foi o caminho mais curto. Isso aconteceu no Brasil inteiro e continua acontecendo. Essa cultura da violência contra quem é diferente, né,
qualquer coisa que você faça diferente da ordem estabelecida, diz, aquilo é um louco, aquilo é um maluco, aquilo deve ser sair da sociedade, aquilo era para estar preso, aquilo era para ser espancado, era para ser até morto. Então a gente tem que, culturalmente, a gente tem que entender o que é a palavra loucura. Temos que entendê-lo. E isso, a profundidade, por isso que a universidade, a presença do Luciano aqui, né, da universidade aqui, do nosso residente presente, Felipe, com toda a equipe, isso nos entusiasma. O Conselho de Saúde se sente muito honrado, né, em poder ter esse conjunto de forças, porque é refletir sobre a sociedade brasileira. É refletir sobre a desigualdade, sobre as injustiças, sobre o modelo de sociedade que a gente vive, que é um modelo excludente. Né? E veja que essas pessoas de Barbacena que foram assassinadas, mas não foi só em Barbacena, foi no Brasil inteiro, aqui inclusive aqui em Caicó. Né? Então é preciso que a gente faça essa reflexão do dia de hoje, para que isso não volte a acontecer. Quem quer cuidar, não tranca, não prende, não violenta. É preciso, essas pessoas têm direitos. Quem está com transtorno mental é um ser humano, tem direito de estar no seu território, ter conversa com sua família, ser respeitado, ser valorizado, ter uma equipe que cuide, mas cuide com cuidado, que escute, que a voz, esse lugar de fala e de voz seja expressada. Então é preciso toda uma mudança de comportamento. E a presença, portanto, o debate, a roda de conversa hoje que vai ter no sindicato, a partir das 14 horas, com a residente, com as universidades, com os usuários, com as usuárias, com o município, com a rede de saúde mental de Caicó, com os CAPs, com toda a sociedade, é porta aberta, com os vereadores, as vereadoras, com o poder público municipal. É o momento da gente fazer grandes reflexões, porque nós não queremos, a sociedade não quer que retorne. E olhe que nós estamos sofrendo um retrocesso nas políticas sociais brasileiras, na política de saúde, redução de recursos, os CAPs e a rede vêm sofrendo um ataque de redução de recursos, né, os manicômios vêm aumentando os seus recursos, então é preciso. Houve uma intervenção agora em 2020, né, do governo federal, queria queria, na verdade, eliminar um conjunto de conquistas de portaria, de resoluções que tínhamos. Aqui houve um movimento forte, uma reação do governo. Mas era justamente isso que eu ia perguntar, porque é fato que, pois não, Luciano, mas só até para colocar para você essa reflexão aqui, é fato que o manicômio não dá para existir. Agora, tem que se criar uma estrutura, por exemplo, favorável, né, para essas pessoas que sofrem de problemas mentais? Pois não, Luciano? Deixa eu só falar um pouco sobre isso que Procópio, né, retoma. É importante dizer que a gente não está aqui simplesmente falando do manicômio físico, de uma estrutura física, de um espaço, né, fechado. Porque, de fato, uma das maiores conquistas, né, nesses mais de 30 anos de reforma psiquiátrica foi ter conseguido extinguir espaços físicos e diminuir gradativamente os leitos de hospitais psiquiátricos, né, nesse tratamento que a gente está considerando aqui clássico. Nós tínhamos quase 100 mil leitos na época da ditadura militar no país. Hoje são, né, cerca de 20, e o governo federal, desde 2017, ele tem financiado mais leitos, como um retrocesso da própria lei, né, de 2001, da lei da reforma psiquiátrica, né? Então é preciso dizer que a gente não está aqui só fazendo a defesa de não existir mais espaço físico, mas a defesa de não enquadrar as pessoas, né, não enquadrar elas, né, com essa questão da marginalização, do diferente, porque o olhar manicomial, ele não prescinde da estrutura física do manicômio, né? Eu posso fazer olhar manicomial em casa, na rua, no trabalho, e é disso que a gente está falando. A luta antimanicomial, ela vai nessa perspectiva de entender que não é somente uma forma de tratamento, é uma forma de conceber a loucura, é uma forma de olhar para o outro, é considerado ele um agente ativo dentro das suas potencialidades, dentro das suas dificuldades, assim como a gente considera outra pessoa que tenha qualquer outra demanda de saúde que tem implicações na autonomia dele, né? Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, na pessoa que tem uma deficiência física, né? Pessoa que tem uma deficiência motora. Mas por que a gente não pode ver também na pessoa que tem um transtorno mental, né? Por que a gente não pode fazer isso? Então, essa luta antimanicomial é para além de visualizar um espaço físico do manicômio, ela é também uma forma de enxergar e de tratar adequadamente e de tratar dessa temática socialmente de maneira distinta daquela que há mais de quase 2 séculos a gente aprendeu, que era confinar pessoas dentro de um espaço, ofertar tratamentos de toda sorte para elas, né? O advento da farmacologia de 1950, passou-se quase 200 anos tratando com eletrochoque, com banho em água quente, banho em água gelada, tortura, e por aí, assim, várias coisas que a história conta.
Então é disso que a gente está falando também. E depois a gente pode falar um pouco também dessa história de Caicó, né, ao longo da entrevista. Mas eu queria entender essa questão a gente tem cada estrutura, por exemplo, para que beneficie a pessoa que tem problemas mentais. A gente sabe que a sociedade está, infelizmente, a cada dia que se passa adoecendo mais, né? Que tipo de estrutura? Como é que está Caicó? Caicó tem avançado, né, na sua opinião, Felipe? Caicó precisa muito avançar. A história negativa da saúde mental aqui em Caicó, né, a gente sabe, todo mundo conhece, e que eu acho que o que a gente também precisa é ter um registro dessa história. A gente precisa documentar historicamente o que houve em Caicó. Porque muita gente esquece, tem muito trabalhador da saúde que pede a volta do manicômio, que pede a volta das internações. E a saúde mental ela não pode ser tratada assim. Agora, por que você acha que alguém... o que se passa na cabeça de alguém que pede, por exemplo, a volta do manicômio em Caicó? Porque não conhece a história, não sabe o que aconteceu, por exemplo? Não conhece a história e eu acredito muito que o esquecimento também traz indiferença. E essa indiferença vai trazer contra-reforma, vai trazer o retrocesso para as políticas públicas. Então, se a gente tivesse uma parceria, por exemplo, com a Faculdade Católica, que tem um curso de Psicologia, e a UFRN, que tem um curso de História, se a gente pudesse juntar esse pessoal e construir a história desse manicômio, seria muito importante para lembrar a todos, né, o que é que houve aqui em Caicó. Porque tem muito essa recordação, esse saudosismo sobre o retrocesso. E a gente não pode voltar atrás, a gente tem que avançar, a gente tem que procurar melhorias. E a rede de atenção psicossocial, ela é composta pela unidade básica de atendimento, que é a UBS, que está próxima de todo mundo. A gente tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem as residências terapêuticas, o Hospital Geral. A gente tem UPA, a gente tem centros de convivência, o serviço de atendimento na rua. Então, tudo isso compõe a RAPS. E para a gente fortalecer a saúde mental, a gente tem que trazer esses equipamentos para dentro do município, porque se esses equipamentos não estão dentro do município, a gente não consegue ter o fortalecimento da saúde mental. E aí fica o comprometimento com os usuários e também com os trabalhadores. Agora, eu estou aqui me colocando, inclusive, como leigo, que quer aprender mais sobre esse assunto, mas quando alguém, por exemplo... Primeiro que eu não vejo ninguém publicamente defender a volta do manicômio aqui em Caicó, mas se alguém, em sã consciência, faz uma defesa como essa... Não é também um grito de alerta de que, por exemplo, há uma deficiência também na atenção à saúde mental aqui no nosso município, ou não, Procópio? Olha, chegou a secretária Vaneide, dormiu demais, vai pagar uma multa, viu? Ela estava... A Vaneide está vendo de Serra Negra e eu acho que o Luciano quer falar. E a Vaneide tem uma pessoa muito compromissada com desse debate. Eu digo, se ela não chegar, nós vamos pegar no pé dela. Deixa eu só colocar pela ordem aqui, Procópio, do Luciano e a Vaneide. Mas deixa eu falar, nós do Conselho, do Luciano tem acompanhado isso, tem sido um parceiro nessa discussão junto com a universidade, né, residente, e a Vaneide, nós temos feito grandes discussões no Conselho sobre a rede de saúde mental em Caicó, sobre os CAPs AD, CAPs 3, a residência terapêutica, né, o próprio presídio, né, a unidade básica, o hospital. Então tem toda uma rede já que está montada. E todo mundo sabe que a saúde no Brasil precisa de financiamento. E o financiamento não tem chegado na saúde. A saúde tem reduzido o financiamento. Esse ano nós estamos perdendo 20% do orçamento. E temos dificuldades, sim, claro que temos. Agora, já temos uma rede estabelecida, montada, que precisa ser cada vez dinamizada, melhorada. E aí, Luciano traz uma reflexão que não é só a infraestrutura, é mudar também a cabeça das pessoas, né? Mudar a mentalidade, a concepção do que é a humanização desse tratamento, o acolhimento, o cuidado. Porque quando você está numa fase necessitando de um apoio psicológico, de um sofrimento psicológico para poder estar envolvido com a sociedade, com os movimentos, com a sua vida, a família também vem. Então, é preciso um acolhimento geral da família, é preciso um acolhimento da sociedade, é preciso uma discussão, né, de direito, de respeito. Então, é muito amplo, não é só medicamento e medicamento. É preciso que essas famílias tenham a oportunidade de ter voz, né? O lugar de fala dos usuários lá dentro das unidades tem que existir, as equipes têm que compreender esse diálogo, tem que ter muita unidade dentro da equipe, tem que ter muita conversa, né? Tem que ter uma equipe completa, tem que ter lá o psicólogo, né? O pedagogo, se for possível, o psiquiatra, né? o terapeuta, toda uma equipe, a enfermeira, então, né? Tem toda uma equipe formada para isso, e é preciso que o ambiente seja adequado para isso. E Caicó, historicamente, não teve essas condições ainda, mas fez um esforço. Tem um esforço, todo mundo sabe, que essas equipes estão aí,
Houve uma apresentação já 2 vezes dessas equipes para nós. Tivemos agora a conferência, a reunião ampliada, conhecendo melhor o sistema. Né? Claro que precisa melhoria, a própria Evandeira reconhece isso, a Secretaria reconhece, mas o serviço já existe, está instalado, está implementado e é preciso ser melhorado, precisa ser ampliado, é preciso ser qualificado. Tem muitas demandas ainda a serem feitas, a gente reconhece isso, inclusive na apresentação que foi feita pelo CAPES, mostrou as demandas de psicologia que estão ainda, né, reprimidas, ainda que é preciso, né, ser resolvida, mas existe sim o serviço. O CAICOT tem CAPES 3, tem CAPES AD, tem a presença terapêutica e tem toda uma rede, o Felipe já colocou aqui. E também tem toda a luta do CAPES infantil, que surgiu na conferência, né, na reunião ampliada. Tem algum debate dos CAPES 2, que a própria Secretaria tem trazido para dentro do Conselho. Então, existe toda uma rede. Agora, a gente tem encontrado que o município não tem tido condições financeiras, a gente tem percebido isso claramente e honestamente, para fazer reforma, para ter os espaços necessários, para sair, por exemplo, da sede do CAPES 3, para ir para outro canto. Mas não é só sair da sede. É também ter toda uma equipe que esteja assumindo um compromisso com essas causas. E tem profissionais que estão assumindo. E eu acho que o residente tem dado grandes contribuições, a universidade tem dado. E mesmo que a gente saiba que tem dificuldade, agora a rede já foi estabelecida e a gente não pode ter retrocesso, nem em Caicó, nem em lugar nenhum. Luciano, pois não. Marcos, deixa eu só historicizar um pouco, né, essa coisa da reforma psiquiátrica em Caicó. Então, a gente teve a inauguração do Hospital Milton Marinho, né, a Casa de Saúde Milton Marinho, que era o hospital psiquiátrico de Caicó e da região. Ele foi fundado em 1990. E ao longo de mais de 10 anos de funcionamento, ele foi palco de muitas mortes, inclusive saiu denúncia a nível nacional. O paciente foi morto carbonizado, amarrado, o paciente foi esquecido em cela de tratamento, né? Ele foi esquecido lá, morreu por inanição, enfim. Então, a mesma história que a gente contou aqui em Barbacena, que houve em Barbacena, numa proporção menor do ponto de vista quantitativo, ela aconteceu também na região Seridó. Então, a gente não pode esquecer isso. Quando a gente faz a defesa da volta do manicômio, a gente está dizendo que a gente não entende o cuidado que a gente quer atualmente, que não é mais aquele cuidado. O fato dos serviços hoje comunitários, eles não darem a resposta necessária e a gente querer a defesa deles, é porque a gente não conhece de fato o que deveria ser feito e a gente retoma uma outra forma de tratamento que a gente acha que é a correta, o que acha que tem efetividade, mas isso não dá efetividade. Então, o hospital ele sofreu a intervenção do Ministério da Saúde através da Secretaria Estadual de Saúde em 2003, ele parou de receber pacientes SUS. Em 2005 ele foi totalmente desvinculado, né? E aí o que é que a gente teve com isso? A partir desse fechamento da Casa de Saúde Milton Marinho, a gente começou a ter os serviços substitutivos aparecendo, como aconteceu lá no Sudeste, no início da reforma psiquiátrica. Então surgiu o CAPES de Currais Novos, de Parelhas, o Caicó já existia. Diga-se de passagem, a equipe do antigo NAPS 1, fundada em 2001, foi preponderante, foram atores assim imprescindíveis na luta para o fechamento do hospital em Caicó. Pessoas que sofreram, tiveram que sair de Caicó porque foram ameaçadas de morte, exatamente porque existe um setor da sociedade, Marcos, que infelizmente ele lucra com o leito psiquiátrico, né, com as formas, né, de poder, com as formas de marginalização. Então, esses interesses passam por trás disso. A própria crítica que existe atualmente por trás do tratamento exclusivamente fechado da pessoa que tem problema com o uso de álcool e outras drogas, que inclusive o governo federal está financiando muito forte agora, é exatamente isso. Existe um lobby muito grande dentro do Congresso, de grandes grupos hospitalares, de grandes grupos poderosos no país, que querem se enriquecer com esse dinheiro público, como foi na época do regime militar. A gente não tinha hospital público praticamente, mais de 95% desses espaços no regime militar, da indústria da loucura, eram de pessoas que já eram ricas, e eles lucravam com dinheiro público, né? Então, só para fechar essa minha ideia, a gente teve o fechamento do hospital, teve a abertura de espaços substitutivos comunitários, como se deve, como a OMS recomenda há décadas, como, né, a evidência científica está aí. Quem está dizendo que isso é o contrário não lê estudo científico, porque há muito tempo já se sabe que o cuidado aberto é o cuidado preponderante para essas pessoas. Não estamos dizendo aqui que pessoas que precisem de um internamento curto, que precisam de uma reclusão curta, porque há casos, eles não precisem acessar essa forma de tratamento, precisa,
Mas não é somente o espaço físico. Quando a gente diz assim, eu estou com saudade do Milton Marinho, é porque a gente não sabe o tratamento que as pessoas deveriam ter no espaço comunitário. E é aquilo que eu falei, não é somente o espaço físico, né? A gente não precisa mais do espaço físico, mas a gente precisa ter equipe capacitada, precisa ter a discussão da loucura socialmente construída, de não ao perigoso, de não ao excludente. A gente precisa ter essas discussões para a formação. A gente sabe que os profissionais caem nesses serviços substitutivos e não tem um tipo de capacitação permanente, ou existe também problemas de gestão, problema na escolha de gestores desses serviços, que acaba caindo no que é mais fácil. Nós aprendemos 100 anos que cuidar do paciente com transtorno mental é dar medicamento e deixar ele a qualquer sorte. Então é muito mais fácil fazer isso, porque a gente aprendeu isso socialmente, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, para não achar que a forma realmente correta é a reclusão, e não é. E expandir essa discussão para além do espaço fechado. Ok, secretária de Saúde aqui do município de Caicó, Evaneide Nóbrega, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Queria que você já falasse aí sobre como é que a saúde mental está hoje aqui no município de Caicó. Nós temos avanços, temos o que comemorar nesse dia. Bom dia, secretária. Bom dia, Marcos. Bom dia, professor Lucian, Felipe, Procópio e ouvintes da rádio. A saúde mental em Caicó em relação a 2005, que eu, professor Lucian, sou dessa época. Eu sou da interdição, não foi desvinculação não. Foi interdição de 3 hospitais no Nordeste, né? Caicó, Campina Grande e Camaragibe. Eu estava no Milton Marinho, lá com os auditores do Ministério da Saúde e todo aquele processo que aconteceu. Marcos, é uma dificuldade junto ao Ministério da Saúde enorme para que a gente consiga habilitar serviços, seja ele de saúde mental ou seja de qualquer natureza, por causa do financiamento. Nós passamos 1 ano para habilitar uma equipe de saúde prisional, que ela é saúde mental também. E o que a gente luta enquanto secretários de saúde, inclusive do Siridó, é pela rede. Nós temos CAPES 2 em Caicó, em Jucurutu, Currais Novos e Parelhas. Nós temos CAPES 3, CAPES AD e residência terapêutica, que nós estamos tentando a habilitação, uma casa que nunca foi tentada a habilitação, em Caicó. Agora, o que não se admite, porque assim, Deus me livre, eu não gostaria de escutar uma pessoa dizer que está com saudade do Milton Marinho. É não conhecer a história para dizer que tem saudade. Mas nós precisamos de leite em saúde mental. Porque o único serviço que está acolhendo é o CAPES 3. Agora nós passamos quase 60 dias com um paciente, dando alta aos outros que não era para dar alta, porque eu não encontrava um leito. Porque o leito não é mais internação de 1 ano, como era antigamente, que realmente se ganhava pela IH. E esses leitos seriam o quê? Nos hospitais públicos. Então, eu preciso discutir rede. Do jeito que a gente trouxe aqui a discussão da rede de deficiência, nós precisamos discutir rede de saúde mental. Agora foi a UERN visitar o CAPES de Souza, que também era um caos lá, e que se modificou. E nós levamos a gestão para visitar o CAPES de Souza. Também a gestão foi para ver tudo o que aconteceu lá. Ontem eu comecei a olhar a habilitação de um CAPES 2 para Caicó. Porque é preciso entender que o CAPES 3 tem uma função. O CAPES 2 tem outra função dentro da rede. O CAPES AD tem uma outra função dentro da rede. E é delicada a confusão que a pessoa faz com relação à função do CAPES AD e à função do CAPES 3. Porque na hora que o paciente surta, que muitas vezes não é um transtorno mental, mas ele quer a família, que não, você imagine uma família, um paciente quebrando tudo dentro de casa, querendo matar as pessoas. Ele está em crise, ele precisa sair dessa crise para depois retornar à terapia dentro do serviço dia. E hoje certo? Essa pessoa vai para onde aqui em Caicó? Ela, depois que ela não tem um leito de saúde mental no hospital público, ele vem para o CAPES 3, ele é acolhido lá, só que ele era para passar no máximo 15 dias no CAPES 3. E ele está passando mais. Certo? E depois, quando ele sair da crise, ele retorna para as atividades de terapia.
E a gente não está conseguindo resolver isso. Depois da pandemia, faz um ano. Vai fazer um ano que a gente discute a volta do leito. Currais Novos nunca recebeu paciente, dizendo que não tem médico. A mesma situação está aqui. E Natal não recebe. Porque esse paciente vai e volta para a fisioterapia. É esse o problema que está. E o CAPS 3 não tem essa função. Ele acolhe o paciente diferentemente de um paciente que precisa sair da crise. Então, é importante resgatar a rede e eu tenho uma meta. Se Deus quiser, a gente vai conseguir implantar um CAPS 2. Precisa mudar da casa. A estrutura da casa não é legal. Me aponte uma casa em Caicó, para que a gente possa alugar, porque não tem sede própria. Nunca se pensou numa sede própria para o CAPS. Eu não consigo cadastrar por programa, eu só consigo cadastrar por emenda. Quem cadastra CAPS para construir é por emenda parlamentar. O objetivo não é cadastrar CAPS para construir CAPS, entendeu? Então a gente precisa fazer essa discussão. Agora, aqui foi colocado porque eu vim escutando o programa. O maior desafio está na cabeça realmente da pessoa que, por mais que ela esteja num serviço substitutivo, mas a cabeça dela, o pensamento é manicômio. Aí sair, e não é só manicômio lá dentro, não. É como foi falado aqui, é manicômio fora. É quando eu não tenho uma pessoa com deficiência que não encontra uma rampa. É tudo do mesmo jeito. Agora, a gente tem feito o máximo, os investimentos são poucos na parte de saúde mental e há uma desconstrução. Como o Procópio colocou, há uma desconstrução, certo? De tudo que foi construído pelo governo federal. E muito forte. Porque o objetivo do governo federal é financiar leito privado em psiquiatria. E ele não fala em saúde mental como a gente utiliza o termo saúde mental. Certo? Então, assim, apesar de tudo, e de tudo que a gente encontrou, a gente realmente vem organizando a residência terapêutica e a quentinha. E a quentinha para as pessoas que estão lá. O processo de registro de uma moradora da residência fazia anos que estava engavetado. Na primeira audiência que a gente teve com o promotor, eu pedi a ele ajuda. Hoje ela tem um registro, porque ela não sabe onde, ela diz onde ela nasceu, mas a gente não encontrava documento. Hoje a gente pode dizer que tem uma moradora lá que saiu o registro dela, de registro de nascimento, e que se pode lutar por outras coisas para ela, certo? E hoje a gente tem uma equipe, psicólogo, é a coisa mais de psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. São 3 profissionais que a gente, da chamada, pode fazer uma história do que a gente chama e do que não se apresenta. E a gente começou a dizer, solicitar, convocar fulano, porque o que chamou não se apresentou. Agora mesmo nós chamamos. E a gente ainda não conseguiu encontrar um psicólogo. Ô Marcos, só um adendo aqui. Evandro trouxe uma discussão dos hospitais gerais, dos leitos, e ela sabe que nós deliberamos no Conselho uma reunião entre o Conselho Estadual, os 2 conselhos de Currais Novos de Caicó municipais e os 2 hospitais. Nós tivemos com o promotor e o Conselho está encaminhando para que o próprio Ministério Público faça essa intermediação para essa reunião urgente, e ela vai ser online. E um dos assuntos, dos aspectos, será, de fato, os espaços de garantia em hospitais gerais dessa internação. É preciso ter esse leito. Caicó, agora, houve desativação e tomara que seja 100% e não volte mais a Covid. Né? O leito clínico voltaram para o hospital. Então, o hospital foi dito pelo nosso diretor, muito competente, né, o Caio, de que não tem condições hoje de abrir. Né? Falta equipe, falta gente, falta as condições técnicas e também financeiras para isso. Isso não é possível. Né? Na reforma psiquiátrica ficou claro que tem que ter leito em hospitais gerais. E os hospitais gerais que tem aqui, nós, são 2. Não é possível. Tem sido dito isso por Evandro de muita gente que em Currais Novos assumiu o compromisso, mas não cumpriu hora nenhuma. Não. Ora, como é que um hospital que é público, é regional, né, pertence ao Estado, né, nós vamos ter esse diálogo abertamente, né, e no diálogo dos tratamentos isso vai sair também, é preciso, porque esses surtos que acontecem, né, e pode acontecer em qualquer pessoa. Exatamente. Né, conta a história, você não sabe, que é um encontro de pessoas que chegam em casa e quebram tudo, mesmo não estando no CAPS.
que tem um surto de vez em casa, vai para o hospital, né? E aí a primeira coisa, se tiver dinheiro e fizer um surto em casa, é porque teve uma raiva. Se for pobre e tiver um surto em casa, é porque é doido, é louco. Mas esse é o conceito que é colocado. Até se esconde quando é uma pessoa que é bem de vida, se esconde, ninguém nem diz nada. Mas a gente sabe de tantos casos, chega em casa, quebra tudo, quebra a televisão, enfim, a gente sabe de situações dessas. Até às vezes depois de um jogo, a gente soube notícias de gente assistiu um jogo, perdeu e depois foi escutando tudo dentro de casa, aí surtou. Né? Mas aí isso foi um momento de raiva, não é surto, né? A depender da sua posição social. Então, esse assunto da rede, assim, no dia de hoje, Luciano, e tudo mais, nós estamos dizendo que há uma conquista, sim. Que a reforma, foi a lei da reforma psiquiátrica, foi a rede substitutiva, é o CAPES, né, a rede terapêutica, tem toda uma rede. Então, e tem uma conquista. O que nós estamos dizendo é que essa rede precisa avançar, precisa melhorar, precisa ser fortalecida, precisa ser financiada, precisa ter recurso público. Não dá para ter recuo para voltar para os manicômios, para fazer a privatização da psiquiatria, como está se querendo para hospitais privados, isso não pode. Né? Nós estamos tratando isso. E aqui em Caicó a gente tem acompanhado de perto, né? Tem visto, a gente tem que reconhecer, tem um esforço da Ivaneide aqui, da Secretaria, melhorar, mas sabe que tem desafios. Porque esses profissionais que ela citou é um problema de ausência e é preciso a gente encontrá-lo. E eu acho, Ivaneide, que o caminho que está aberto aí são as universidades, cada vez mais a parceria com as universidades, todas elas, porque aí nós vamos encontrar o caminho. Ok, infelizmente o nosso tempo estourou, não há mais tempo para nada. Eu quero até convidar aqui vocês, né? Tomara que nesse dia a nossa secretária não enfrente o engarrafamento que ela enfrentou, né? Para chegar aqui na. Comece de sete, a pauta fica melhor. E eu vou dedicar mais tempo para que a gente possa. Felipe quase não falou. Felipe, então eu vou deixar com você a missão de encerrar aqui o nosso debate. Obrigado, Luciano, obrigado, Procó, obrigado, Ivaneide. Pois não, Felipe? A princípio, né, a gente vai ter uma reunião à tarde sobre essa luta antimanicomial no Sindicato Rural, e é bom que todo mundo possa participar dessa reunião, que a gente vai ter um debate, né, naquele espaço. E uma coisa que é muito importante também a gente falar é que antes da pandemia tinha a emenda constitucional que congelou os gastos públicos por 20 anos e fragilizou todas as políticas públicas do Brasil. Então a problemática veio lá de cima e foi só derrubando as políticas públicas dos estados e dos municípios. E com a pandemia a gente viu que a saúde mental ela se agravou, né? Várias pessoas adoeceram, e o adoecimento mental não é um adoecimento individual, porque dentro da doença mental tem os determinantes que influenciam a condição da pessoa. São as condições sociais, as condições políticas, econômicas, culturais. Se uma pessoa está passando por fome, por desemprego, se ela não tem acesso à saúde, à educação, essa pessoa consequentemente vai adoecer. Então, a pandemia ela veio para balançar mesmo as redes de atenção à saúde, e a gente precisa fortalecer, voltar a ter gosto por política, voltar a ter gosto por movimento social, porque a gente precisa correr atrás dos nossos direitos que estão sendo perdidos pelo esse avanço e retrocesso dessa ordem burguesa que está cada vez mais comprometendo o nosso trabalho e nossa saúde e nossa forma de coletividade, de viver. Quem quiser dar continuidade a esse assunto, entender um pouco mais, das 14 às 17 horas, teremos uma roda de conversa no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares aqui na cidade de Caicó. Luciano, quem está lhe mandando um abraço aqui é a mãe da Lídia, lá de São José de Seridó. Deve ser sua aluna, né? A Dalci, dona Dalci, viu? Está lhe mandando um abraço aí. Atualmente ela é residente, viu, Marcos? É colega aí do Felipe. Aí. A Lídia é residente também, né? Colega do Dalci. A Dalci é uma figuraça, né, cara? Muito bem. O Dulce foi meu colega aí, né? Nós enveredamos para locais diferentes. Goleiro, eu na comunicação e ele. Hã? Era um bom goleiro, Marcos Dantas. Você tem que bater que gravar isso, viu, Dulce? Eu era um bom perna de pau. Minha posição melhor na quadra era dentro da área. Se tocasse, eu era quase um Gabigol, né? Gente, não dá mais tempo não, viu? Eu lamento profundamente, por não, secretário. Mas só para convidar, a gente está realizando aí, os meninos organizaram uma bênção, uma celebração em comemoração ao Dia das Mães, com os usuários e as famílias, agora na Igreja São José. E a gente vai ter amanhã uma exposição dos trabalhos. Agora, 8 horas. E amanhã a gente vai ter uma exposição dos trabalhos lá no espaço do artesanato de manhã, para que as pessoas vejam
que as pessoas que estão em tratamento, elas não são diferentes de mim, nem de você, nem de qualquer outra pessoa. Então, a gente vai estar apresentando, e eles fazem muitos trabalhos lindos. Ontem mesmo, quando eu passei aqui em frente, tinha 3 usuários descendo com planta, porque tem uma pequena horta ali no CAPS 3. Então, a gente precisa fazer realmente uma reflexão enorme, porque só muda de endereço, viu, Marcos? O surto só muda de endereço. É como Procópio é mais polêmico, ele usa polêmica, a palavra de pobre e de rico. Não, é assim, eu não gosto de usar essa daí, não. Ele é mais polêmico. Mas é importante dizer isso, que qualquer pessoa está disponível para ter uma crise. Seja por uma perda, seja por qualquer outro motivo. Então, é importante que a gente saiba que nós somos seres humanos e seres humanos capacitados, né? Por um momento, eu estou passando um problema. E quero agradecer o espaço que você está dando para a gente conversar aqui no seu programa. Legal, obrigado a vocês aí pela participação, viu? São 7h13, vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista. Ainda hoje no programa nós vamos receber aqui o vereador Veranilson e também o hipnoterapeuta João Marcelo. A gente volta já já com mais informações. O desejo de evoluir nasce da nossa própria inquietação. E o CDS vem enaltecer as grandes conquistas